Uma data, um dia de prova da OAB, geralmente é domingo. Eu ia passando pela região da Orla, aqui, próximo ao local de prova dele, e ele estava, assim, 10 horas da manhã, que seria a hora que todo mundo estava fazendo a prova, ele estava andando na orla com um caderno na mão, ou seja, eu acredito que ele não tenha nem ido prestar o concurso, Até porque se nem ele não ido tem o prestar. diploma, ele não tem como nem prestar. Quer dizer, ele Exatamente. poderia prestar, mas para tirar o número de fato, ele precisa entregar o Exato, não diploma, ia senão não conseguir. consegue. Exato. E vocês, mas só que você já começou a descobrir essas mentiras dele com a sua irmã vivendo com ele. Isso. Você chegava a falar assim, Joana, uma pessoa ali me falou, que sabe aquela advogada que ele falou que trabalhava? Ela já me falou, não trabalha, é isso, ela não trabalhava com aquela advogada, é isso? Ela falou, ele nunca trabalhou comigo? Ela disse Ele que não. dizia que conhecia, que ele, na época da faculdade, fez um estágio, se não me engano, com ela, mas que não trabalhava. Ele dizia que essa pessoa tinha oferecido para ele abrir um escritório no interior do estado, na cidade em que a gente abriu a cafeteria, que isso era um projeto, que estava avançando nesse projeto e que ia fazer acontecer. Ele vinha com uma história assim, É porque as pessoas mirabolante. A história era mentirosas, perfeita. A história era perfeita, ia dar tudo certo, ia ser tudo lindo. Na cabeça, na história dele, ia ser tudo perfeito. essas pessoas mentirosas, elas mentem. E elas vão criando falácias tão doidas. Aí você chega para sua irmã e fala, Joana, ele é um mentiroso. Ela te fala o Pois quê? ela sempre tinha uma justificativa para dar. Não, é que é assim, assim, assado. Não, é que isso aí vai demorar um pouco para acontecer, mas ele já me disse que está fazendo isso, aquilo. Sempre tinha uma desculpa. Não, você está enganado. Até que, quando o bebê deles nasceu, ele, como já sentia que eu não tinha abertura para ele, e ela devia comentar com ele as coisas que eu questionava em relação a ele. Ele me proibiu de ver o bebê. Só que ele não me proibiu explicitamente. Ele falou para a babá que eu não tinha autorização de pegar a criança, que se eu chegasse e ele não estivesse em casa, não era para deixar eu ver a criança. E eu realmente chegava e eu não sabia. Ele fazia esse movimento junto à babá, ele amedrontava ela. E aí eu chegava, pegava o menino e sentia sempre a babá muito apreensiva, constrangida e tal. E em uma visita que minha mãe fez, aí a babá abriu a boca a chorar e disse que estava com muito medo, porque o seu Henrique tinha me proibido de ver a criança, e que eu continuava lá, que ela não tinha como me proibir de entrar, e nem a Joana sabia disso. Nem a Joana sabia disso. E a Joana dispensou a babá, porque disse que a babá não era isso, não estava enganada, ela tinha entendido errado, estava querendo fazer confusão. Sempre a Joana tinha uma coisa boa para falar dele. Não, ele cuida, não, ele faz, não, ele é bom. Tanto é que quando a gente se reunia em família na casa de praia, ela não carregava uma bolsa, ela não lavava um prato, tudo era ele que fazia. Na frente da gente, ele era o marido e o pai perfeito. Cuidava E, da criança. Por trás era todo esse movimento, de todas essas mentiras. Num determinado momento, a gente começou a perceber marcas no corpo dela. eu te perguntar, ele é, agredia a sua irmã, porque se a outra fugiu, não quer nunca mais aparecer, ele teve agressão? Sua irmã relatou isso? Ela nunca chegou a relatar, mas a gente percebia marca roxa no braço, marca roxa na perna, aí era aquela história, Ai, trombei, bateu bati no na armário quina do móvel, do banheiro. desse jeito. Inicialmente, eu acredito que não havia agressão física, mas a psicológica e a patrimonial foi durante todo o relacionamento, foi recorrente. A agressão psicológica, eu acho que foi a pior de todas, porque ele transformou ela, assim, de uma forma impressionante. Ela era outra pessoa.
Até que Ele trabalhava, ele tinha, ele ganhava um dinheiro. De onde vinha o dinheiro dele? Pegando dinheiro da carteira da mulher? eu acho que o dinheiro dele vinha de mesada, de avós, porque quando ela conheceu ele, ele disse que trabalhava numa secretaria de Estado aqui, mas ninguém nunca soube onde, nem como, nem o que fazia, nada. Tá? Ela não sabia. Ou seja, ele Ela não não trabalhou sabia. nada aí. É mentira. Nada, nada. A família dele, quando a sua irmã vai, ele frequentava, porque esses mentirosos também têm um problema, né? Ele não pode deixar muita gente se conversar. Eu não Isso. posso pegar, por exemplo, se eu mentir demais, eu fizer uma festa, eu não posso deixar você conversando com o Saulo, porque as histórias não são iguais. Então essas pessoas nunca podem fazer uma festa, elas sempre têm muita gente, mas assim, grupo aqui, um ali ou ali, porque se juntar, vão descobrir que eu minto. A família dele frequentava, você conheceu a mãe dele, o pai, os avós? Não, em 3 anos. Ninguém conhecia. Nem a sua No irmã? dia a Joana conhecia, ela não foi muitas vezes até a casa da mãe dele, foi pouquíssimas, mas nas poucas que ela foi, foram tiveram muita representação, assim. A primeira vez que ela foi com o bebê, a mãe dele claramente não gostava da Joana. Eu acredito, até arrisco dizer Temos que que ela não saber devia, conhecer a não Joana. devia, não devia gostar de nenhuma mulher que se relacionasse com ele. Mas claramente ela não gostava da E a Joana. gente, você sabe o que ele falava para a mãe da Joana? Porque às vezes ele também está mentindo ali. Exatamente, exatamente. A gente não sabe o que é que ele colocava sobre ela diante da família dele. E aí, Joana, ela com bebezinho, menos de 1 ano, foi a essa cidade, aqui em Maceió, é uma cidade da Zona da Mata, e aqui a gente, assim, é verão o ano inteiro, mas nesses lugares vai chegando para a Zona da Mata, Agreste, à noite, esfria um pouco. Sim. E ela foi dar banho na criança, e a mãe do Henrique trancou o banheiro que tinha o chuveiro elétrico, e ela teve que dar banho gelado na criança, numa área de serviço, assim, numa lavanderia externa, Por porque quê? a mãe trancou, A Joana não pegou o carro e foi embora? era à noite, isso, foi a pergunta que eu fiz a ela, isso quem me contou já foi a minha mãe, porque nesse período, depois que o filho nasceu, a gente já estava com um relacionamento bem rompido, porque eu nem conseguia afastar ela dele, eu já estava num processo, assim, de ter raiva dela. Eu já estava num processo de ter raiva dela, porque eu dizia, minha Nossa Senhora, como é que essa criatura não enxerga onde ela está se metendo, essa situação toda. Então, assim, ela me bloqueou de rede social, me bloqueou no WhatsApp, inclusive, porque ela não queria me ouvir, porque eu sempre vinha com aquela ladainha. Joana, esse cara tá tirando você dos seus amigos, da sua família, isso não vai dar certo, isso tá errado, e tinha as coisas que eu ia escutando, eu lembro dele, a filha dele fazia natação com a minha filha, e ele brigou com o professor de natação por causa de assim, foi agressivo com o cara, então, tinha alguns episódios, tinha algumas coisas que as pessoas vinham me falar, que eu falava para ela, mas ela não queria mais ouvir, ela não queria mais escutar, e assim, meus pais estavam super tristes, porque nós éramos, assim, coladas, assim, uma na outra, tudo da gente era junto, e eles estavam naquele momento com 2 filhas inimigas, porque a Joana não tolerava me ouvir, e eu já estava, assim, irritadíssima, porque se eu não tenho mais o que fazer, eu vou fazer o quê? Ela é uma adulta, né? Ela é uma adulta, é responsável pelas atitudes dela. Por mais que eu diga, ela aceita esse relacionamento, o que é que eu faço? Eu já estava, assim, injuriada, indignada, eu já estava com raiva mesmo dela. Então, Mas tinha coisas... você estava me contando desse dia do banho, que você Isso, estava afastado, foi sua mãe que contou. já fiquei Porque sabendo é pela minha muito mãe. impactante você saber que a avó...
Ela participou da maternidade, da gestação do neto, a família dele? Não, 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 não. Não foi Olha, quando nasceu, não estava todo mundo na maternidade, aquela coisa não, clássica, assim? estava a família dela, a dele, a única pessoa que a gente conhecia, que foi a que foi na maternidade, que foi a que foi ao batizado da criança, que foi a que deu fuga quando ele matou a Joana, foi um tio. Aquele tio, quando Esse, você chegou na casa, ele estava lá. esse tio era muito presente na vida dele. Esse tio era a única pessoa da família que a gente conhecia. Eu nunca vim Eles conhecer casaram, a... teve festa? Não, não. Eles foram morar juntos quando a Joana engravidou. Joana engravidou, ela estava com mais ou menos 6 meses de namoro com ele. E foi quando a gente abriu essa cafeteria numa cidade próxima aqui de Maceió, e eles foram morar lá. Ele, com essa história de que ia abrir uma filial do escritório jurídico lá em Arapiraca, que é o nome da cidade, então ia ser tudo perfeito. Ele já estava me afastando da família, ele já ia me tirar do negócio, né? Porque ele já estava ali sujando a minha barra para que todo mundo tivesse a impressão ruim minha, então eu ia acabar saindo da sociedade. Ele não tinha escritório jurídico nenhum, o que é que ia acontecer? Ele ia tomar conta da cafeteria junto com ela. E isso aconteceu? Não porque a relação da gente foi rompida, minha e dela, depois que a criança nasceu, e ao invés de eu sair da sociedade, ela Ela optou saiu. por sair e voltar a morar em Maceió. Porque ela estava com bebê, inclusive, e tudo mais. Exatamente. E ela foi relatando mais, porque tem um dia aí que teu pai te liga e fala, ela pôs a Joana com o bebê para fora. Aí você chega Isso. nesse dia, você estava Isso. distante da sua irmã foi mais próxima com você, Foi, pediu socorro, ela contou alguma coisa de foi. como estava sendo a relação deles? Por que ele Não põe ela para chegou, fora? O que acontece? Qual foi a briga que ele... eu não sei O qual que foi ela o teor da pôs? briga. É. Eu não sei qual foi o motivo da briga, não sei qual foi o teor da briga. Sei que desse dia eles passaram um bom tempo separados. Joana voltou para casa da minha mãe, foi morar com a minha mãe e os 2 filhos, e ele foi para a casa da família dele. Eles ficaram separados e depois eles reataram o relacionamento, mas não mais morando juntos. Não mais morando juntos. A minha mãe tinha muitas restrições, dizia que não queria ele em casa, então isso fez com que ela fosse morar sozinha, com os 2 filhos. Então, nesse apartamento que ela morava com os 2 filhos, ele já transitava ali. Ele não morava lá, mas ia final de semana, né? Tinha acesso livre, porque a casa da minha mãe ele já não tinha mais, Sua porque mãe também já estava cortando. a gente já não aceitava, assim, meu pai já tinha entendido a situação, minha mãe já tinha entendido. Eles tentaram falar, os seus pais tentaram falar com a Joana, falaram, minha filha, olha, olha, olha o inferno que você está entrando. Ele é o diabo. Várias, várias vezes, a Joana, inclusive, quando teve o bebê, o meu pai, assim, forçou a barra para que ela tivesse um acompanhamento psicológico, né? Ela começou a fazer terapia, mas não durou muito. Ela não fez nem por causa do acidente, eu ia entrar no papo terapia, porque um acidente desse é um divisor de águas tão forte na sua existência que você muda a personalidade. Ela, que deve ter mais ou menos acontecido isso com ela. E ela não foi fazer terapia, ela não estava em terapia. Começou a terapia, iniciou depois do acidente. Quando ela começou a se relacionar com ele, com o tempo, ela largou a terapia. Lógico. Quando ela teve o bebê, aí meu pai foi, filha, você precisa voltar, você está no momento, você está começando um novo negócio, está com o filho pequeno. Não deu o motivo, Henrique, para O ela ir para a real. terapia. Isso, porque senão ela não aceitaria. E ela fez por pouco tempo, mas quando ela voltou a morar em Maceió, ela deixou.
Então, foi quando ela começou a trabalhar foi para o apartamento dela, saiu da casa da minha mãe, foi para o apartamento dela, começou a dar aula numa escola, né, como eu falei, ela era formada em português e inglês, e começou a dar aula numa escola, em um horário, e no outro continuou estudando, e pensava em prestar concurso, até concurso público e tal, e continuava nesse relacionamento com ele. Uma hora ele estava na casa dela, outra hora não, mas não chegaram nesses últimos tempos, não moravam juntos mais, eles não moravam juntos. E a gota d'água para ela realmente ver que ele era mentiroso, que ele tinha esse comportamento que a gente já vinha cansado de colocar, foi quando ela descobriu essa do telefone. Que ele teria ou se bancado de gostosão dando o telefone pro rapaz, ou até E vendido por 200 dinheiros, assim. E aí ela questiona ele. Você sabe o que acontece? ele veio tentar dar uma desculpa, não me recordo qual, e aí ela disse, ó, já deu, não dá mais. Inclusive, nessa época, ele tem na perna o rosto da Joana tatuado. Ele tem a fotografia do rosto da Joana tatuado na perna. E ele fez isso por quê? Para mostrar o meu amor para você, volta para mim, de algum vai e Não, volta? deve ter sido. Deve ter sido. Acredito que a intenção era Boletim de essa. ocorrência ela nunca abriu contra ele. Abriu em uma ocasião. Do qual foi? Eles separados, né? Ela estava fazendo caminhada na orla, sentou para tomar uma água de coco e encontrou um amigo nosso em comum, que trabalha num hotel ali na orla, e batendo papo. Ele tinha o hábito, quando ela estava separada, de seguir ela. Onde ela estava, de repente ele aparecia. Onde ela estava, Ele não fazia nada, não trabalhava, não fazia nada, tinha tempo para isso. tudo. Ele fazia isso na porta da creche, ele fazia isso em todo lugar. E nesse dia, assim, ele escrachou com ela, xingou ela de tudo de ruim que você possa imaginar. E aí, por consequência disso, ela entrou em contato com a Andrea, que é a doutora Andrea Alfama. Que é, inclusive, a advogada por parte de vocês que ajuda na acusação, que faz assistência de acusação. Nós temos uma equipe, né, de 2 advogadas e advogados também. A doutora Andrea está desde o início. Inclusive, inicialmente, a Andrea não trabalhava na área criminal, tampouco nesse segmento da violência contra a mulher. Acho que a primeira experiência dela foi esse boletim de ocorrência, esse pedido de medida protetiva, junto à Joana. A Joana entrou em contato com ela porque elas eram amigas íntimas, de faculdade, fizeram curso de direito juntas, e assim foi a primeira experiência da Andrea, e foi o que colocou ela nesse universo, foi essa experiência pessoal. E aí ela pediu a medida protetiva, e no dia que estava marcado para ela ir à delegacia, ela chegou à delegacia com a doutora Andrea, desculpa, e ele estava na porta. Na época, você ainda podia retirar a medida protetiva, você podia pedir para tirar, que hoje não é mais possível, mas na época podia. Ele estava na porta, ele entrou na delegacia, ele deu um escândalo na delegacia. A delegada ameaçou prender ele, pelo comportamento dele dentro da delegacia, e ela dizia, você vai acabar com a minha vida, você não pode fazer isso, você não pode denunciar, você não... Assim, era uma preocupação que ele tinha, assim, que ela ia sujar, como se ela fosse macular a imagem dele, contar a né? verdade. Ela só ia contar. Ele que mente tanto, ela ia contar a verdade. Exatamente. E aí ele foi lá e
inclusive foi a doutora Andréa que tirou ele de dentro da delegacia, né, assim, lamentavelmente, é que na hora você não, acho que você não alcança a dimensão dos fatos, era para ter deixado ele, esse desgraçado lá, ser preso, né, mas acho que ela viu Joana tão nervosa com aquela situação que fez com que ele saísse da delegacia, mas diante dessa pressão toda que ele colocou na Joana, a Joana acabou pedindo para retirar a medida protetiva. Eu conheci a promotora que estava no dia que ela pediu para retirar, eu conheci posteriormente a morte dela, e ela disse assim, eu questionei a ela, tem certeza que você quer retirar? E ela, muito amedrontada, disse que tinha. E como não havia o que fazer, né, foi retirada a medida protetiva. Isso questão de meses antes da morte dela. Às vésperas dela ser assassinada, ela já estava separada dele, acho que ia fazer um mês, mais ou menos, e a gente estava assim, e aliviada, achando que estava realmente segurando. Ela já tinha mandado currículo para as escolas. Você estava mais próxima dela? Na antivéspera da morte dela, ela me ligou e pediu para, posso ir na sua casa hoje? Eu vou na sua casa, vou tomar café na sua casa, vou jantar na sua casa. Aí eu falei, venha, traga os meninos. Eu tenho 3 filhos, ela tinha 2, eu digo, a gente junta os meninos aqui, a gente pede uma pizza, alguma coisa assim, venha. E aí minha mãe foi também, e ela veio conversar comigo, que já tinha reservado a escola para os meninos, né, em Viçosa, Minas Gerais, e que já tinha deixado o currículo na escola lá, e eles estavam avaliando, e que realmente ela estava decidida, ela ia embora, mas que ela queria que o Henrique estipular uma pensão para o pequeno. Queria que o Henrique desse uma pensão para o pequeno. Eu falei, meu amor, o menino está aí com 2 anos e poucos meses, nunca precisou de R$ 1 dessa criatura para nada, ele nunca ofereceu nada para essa criança. Para que você vai atrás de pensão agora? Larga esse cara, deixa ele e não vai conversar com ele, não queira papo com ele, você já se livrou, deixa isso para lá, você não precisa disso, vai dar tudo certo. Eu falo, não, mas não é justo, eu vou estar numa cidade longe da minha família, só tinha a minha irmã lá, vou estar longe da família, eu vou precisar desse respaldo financeiro, vou precisar de alguma coisa para ele. Eu falei, olha, se você tiver muito decidida a fazer isso, realmente você quiser fazer isso, faz as coisas do jeito certo, vamos marcar. Eu disse, até falei para ela, eu disse, olha, eu não tenho condição de acompanhar como advogada, porque eu não tenho condição de ficar, de discutir esse tipo de coisa cara a cara com ele, eu não sei se eu tenho estômago, sabe? Não sei se vai ser bom. Então, vamos colocar uma pessoa imparcial, a gente tem um primo, um dos nossos primos é advogado, e eu falei, marca no escritório dele e você conversa. Se quiser, eu posso até estar presente para te dar um apoio, mas não vou me manifestar. E aí não marca com ele sozinha, ou marca em lugar público, junto com a gente, ou no escritório. Acho até mais seguro no escritório. Mas não vai. Se você falar com ele vai querer encontrar com você. Não vá. Isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira, ele matou ela.